Olá amigos do High Society Channel, ao meu lado o Dr. Conceil com o seu quadro Comportamento, e ele vai dar continuidade à da semana passada, que foi ótimo, né? Vocês lembram das doenças, da supermãe, e hoje ele vai dar continuidade então nos distúrbios psicossomáticos, Dr. Conceil. É isso aí, Marco, é isso aí, amigos, estamos aqui de volta, continuando o nosso tema de distúrbios psicossomáticos. Se lembra que semana passada a gente comentou sobre as doenças respiratórias, a asma, a questão da mãe superprotetora. E apenas vou dando um pouco de continuidade à mesma questão respiratória, lembrá-los que, reforçando que temos um componente psíquico muito grande, por exemplo, o indivíduo que tem asma. Tem toda uma história, quem viu a semana passada percebeu, sabe qual é a história do indivíduo asmático. Muito bem, aí alguns podem dizer, mas eu tenho um componente que é orgânico, e bem orgânico, e é puramente orgânico, não tem nada a ver com isso que o senhor falou, não. Então eu vou dar a vocês um exemplo. O indivíduo que tem asma, por exemplo, desencadeado por poeira. Marco Antônio, olha que interessante. Esse indivíduo pode, por exemplo, colocar um DVD ou ir num cinema, de repente num filme de faroeste, e lá levantar muito poeira no filme. E ao perceber essa poeira, o indivíduo asmático entra em crise, sem poeira nenhuma, poeira só na tela. Né? Ou de repente aquele indivíduo alérgico, não é? Com rinite, ou mesmo com asma, de repente a pólen, e de repente ele entra em contato com uma flor de plástico, e ao observar a flor de plástico, ele entra numa crise asmática. Ou seja, ninguém nega que tem um componente biológico, claro, uma herança genética, existe tudo isso na asma, mas o componente psíquico é muito relevante. Está lá nesse distúrbio, né? Tanto é que nessas circunstâncias que nós exemplificamos, não existe o componente biológico, é só o componente psíquico desencadeando e funcionando, né? Muito bem, nós temos outros distúrbios que são classicamente considerados distúrbios psicossomáticos. Por exemplo, Marco Antônio, por exemplo, amigos internautas, a enxaqueca. A enxaqueca também tem uma história muito interessante. Por exemplo, a enxaqueca muito frequentemente conta uma historinha que tem a ver com o indivíduo ficar frustrado, ele tem uma expectativa sobre alguma coisa, de repente aquela coisa não acontece e ele frustra, portanto, a sua expectativa. Essa frustração vem junto com um componente de irritação, justamente por não ter se cumprido aquela expectativa inicial, e essa irritação desencadeia a enxaqueca. A enxaqueca tem uma característica de oprimir o vaso e liberar o vaso, contrai e solta, não é? Então, esta situação que envolve a raiva na frustração, ela também é isso. O indivíduo, ele num primeiro momento, ele segura, num segundo momento, ele libera, né, do ponto de vista psíquico. Ele segura a raiva, depois ele libera. Segura a frustração, depois ele libera. E isto é um dos grandes componentes, né, relacionados psíquicos a esse tipo de distúrbio enxaquecoso. Não é? Situação de frustração. Você, amigo que está me ouvindo aí, nos vendo, perceba bem, toda vez que você vai ter uma crise de enxaqueca, perceba que tem uma irritação, que tem uma raiva que desencadeou esse processo. Claro, pode ser uma alimentação, pode ser uma outra coisa, pode ser também. Mas do ponto de vista do alimento psíquico, a emoção que desencadeia a enxaqueca é a emoção raivosa. E normalmente ligado à raiva, ligado à frustração. Não é? Muito bem, mas a gente estava falando de que personalidades têm maior tendência a desenvolverem determinadas patologias e outras personalidades têm tendência a desenvolverem outras. Vou exemplificar. Fizeram uma pesquisa e colocaram indivíduos frente à mesma situação estressora, ao mesmo estresse. Ok. Alguns indivíduos estressados ficaram com prisão de ventre, com raiva e com irritação. Outros indivíduos, frente à mesma situação, começaram a chorar e começaram a ter diarreia. Então, você adivinha, então o estresse pode afetar o sistema digestivo? Pode. Gastrointestinal? Pode. Mas afeta diferentemente cada indivíduo. Por quê? Porque cada um tem a sua personalidade. Cada personalidade predispõe a um tipo de distúrbio psicossomático, sob o mesmo efeito do estresse. Então, nós vemos aí, vamos distinguir duas grandes personalidades. Uma personalidade, escrita por Alexander como tipo A, que é aquela personalidade que é hiperativa, que tem mais a ver com o ter do que com o ser, né? Que é muito competitivo, que fica muito chateado, se imagina que vai perder alguma competição, né?
e que é o indivíduo feito para ganhar, para vencer, que é aquele primeiro indivíduo que nós fizemos menção lá atrás, há 2 programas atrás, que é fadado a vencer, a ser um vencedor, fadado a ganhar e fadado a adoecer do ponto de vista cardiológico frequentemente. Por quê? Esse ter mais do que ser é verdade, mas eu faria um senão. Por que é ter mais do que ser? É porque esse indivíduo vive num clima interno de sobrevivência. É como se ele, a gente vê aí executivos de primeiríssima linha que já ganharam o que tinham que ganhar para viver 3 vidas seguidas, né? 3 gerações dá para sustentar, mas eles ainda estão, e você percebe claramente, numa situação como se amanhã, se eles não matassem um leão, eles morreriam de fome. Então tem que matar um leão a cada dia, porque se não matar eles vão morrer de fome. É o sentimento deles, que eles vão perder tudo no dia seguinte. Aliás, muito frequentemente eles falam isso verbalmente. Eu tenho amigos muito bem sucedidos que dizem assim: nossa, acho que vou ser mandado embora amanhã. Tem um amigo meu, vice-presidente de um grande banco, ele está há 10 anos falando que amanhã eu vou mandar ele embora. Se mandar ele embora, ele tem dinheiro suficiente para aguentar não sei quantas gerações, mas para ele é como se ele fosse mandado embora, ele fosse morrer de fome no dia seguinte, não é? Então, o que acontece? Esse indivíduo com essa personalidade, o que ele faz? Ele fica estressado o tempo inteiro. E o organismo é preparado para ficar estressado, com o coração batendo mais forte, né, com pouco sangue no sistema gastrointestinal, por um tempo, por um período, por uma circunstância que você está enfrentando. Não é para ficar para a vida inteira, como se eu fosse ter uma briga, matar um leão a vida inteira, né? Tempo inteiro. Então esse indivíduo fica muito tempo nessa frequência. O que acontece? O organismo não aguenta. O coração que está lá batendo mais forte para mandar mais sangue para os vasos, para ele brigar fisicamente, porque nós somos seres que não evoluímos ainda tanto quanto a gente gostaria, então nossas reações são frequentemente físicas. Então você se prepara para lutar fisicamente. Então esses indivíduos estão todo momento como se eles estivessem prontos para brigar fisicamente. Coração batendo mais forte, frequência mais rápida. Então esses indivíduos estão muito preparados para ter um infarto, muito preparados para terem uma hipertensão, daquelas que são hipertensão de difícil controle, que de repente dispara, não é? E ninguém controla coisa nenhuma, não é? Então são circunstâncias em que a gente não precisa nem especialista para avisar, porque quem está ao lado dessas pessoas já percebe, né? Qualquer um fala: vai mais devagar, porque nós estamos vendo que desse jeito não vai dar certo o negócio. Mas não adianta, porque o indivíduo sente aquela circunstância que ele tem que lutar. A ansiedade é muito maior. A ansiedade é muito maior, porque é uma ansiedade de sobrevivência. Ele tem a impressão de que ele não vai sobreviver se ele não matar esse leão que ele disse. Então, esse é um perfil. Agora tem um perfil ao contrário, que é aquele que tem a reação da diarreia e do choro. Né? O outro, prisão de ventre, segura. Aí o organismo já se incumbe de dar uma própria receita, né? Aí aquele que solta vai ter outras doenças. Ele não vai ter essa, ele vai ter outras, frente à circunstância de estresse. Né? Mas essas outras doenças, desses outros indivíduos, nós vamos falar num outro momento, no nosso próximo programa. Né? É sempre uma questão para a próxima semana. Mas isso é uma tática do Dr. Conselheiro, porque ele quer que você, toda semana, acompanhe os capítulos que ele está falando. Dr. Conselheiro, eu estou maravilhado com as suas exposições aí a respeito dessas coisas todas, que nos tocam também. A gente aprende e vê que às vezes tem coisas que está com a gente, porque a gente vive nesse mundo, nessa loucura toda. Nessa luta toda, né? Nessa luta toda de sobrevivência, né? E essa sobrevivência está difícil. Estamos de muitos conselhos aí. Conselheiro, muito obrigado mesmo. Até semana que vem com o Dr. Conselheiro em comportamento. Um grande beijo para vocês. Tchau.